Pai do Senhor, meus amados irmãos, vamos iniciar mais uma live, né? Nesses 21 dias de jejum e oração, creio eu que cada um de nós tem vivido coisas grandes e maravilhosas com Deus. Deus tem ensinado coisas para cada um de nós separadamente e outras em conjunto. Quando nos separamos todos juntos para fazer um jejum, um propósito de busca, Deus sempre revela coisas grandes e maravilhosas para nossas vidas. Amém? Vamos iniciar mais uma live para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, porque desde ontem, quem foi no culto ontem, né, e ouviu aquela palavra tremenda, o culto inteiro, cada louvor, cada testemunho, cada coisa que foi falada ali, cada palavra que foi falada ali, foi tremendo na vida de cada um. Quem estava em espírito sentiu. Quem estava em espírito sentiu Deus respondendo, Deus falando, Deus agindo em cada momento. Amém? E eu, depois de ouvir a palavra ontem, eu quero mais uma vez, né, refletir aqui no livro de Mateus 7. Foi tão tremendo que foi falado ontem. Não, Deus, ele tocou em mim para falar de novo. Lá em Mateus 24, Mateus 7, 24, perdão. Lá em Mateus 7, 24. Amém? E quem trouxe a sua palavra, quem está aí com a sua Bíblia, ou quem tem uma Bíblia no celular também quiser abrir, amém? Vamos orar, clamar ao Senhor, para que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, abençoar os nossos lares, abençoar a cada um de nós, para que coisas grandes venham acontecer em nossas voltas, amém? Porque quando servimos ao Senhor, refletimos a graça dele em nossas vidas. Não é nós que vive mais, assim como o apóstolo Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí você vai ver atitudes sendo transformadas, vidas sendo libertas, e você vai poder olhar e falar assim, realmente foi Deus. Você tem que entender que junto com Deus nós somos imbatíveis. Junto com a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós somos imbatíveis. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus Cristo. Pai, obrigada, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui diante da Tua presença, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Eu e os meus irmãos, Senhor. Alguns estão aqui comigo agora nessa live. Outros, ó Pai, vão entrar, ó Pai, nesta live bem depois, Pai. Outros vão ver esse vídeo bem depois, ó Pai. Mas aonde este vídeo chegar, ó Pai, que a presença do Senhor seja manifesta, que o amor do Senhor seja manifesto, que as pessoas que ouvirem, ó Deus fiel, da Tua palavra, Senhor, não veja só o irmão Paulo falando, mas escute a palavra do Senhor que vem do trono da graça, porque não há nada mais que edifica mais do que a palavra do Senhor, o amor do Senhor e a misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Vou ficar de olho aqui, irmão, porque às vezes o fundo musical entra em propaganda, né? Aí por isso que às vezes eu tô olhando pro lado aqui. Amém? Aleluias. Então vamos lá. Meditar nessa palavra novamente, né? Eu confesso para vocês que desde ontem eu tô meditando, depois do que foi pregado, depois do que foi falado, foi lindo, foi maravilhoso, a palavra foi tremenda, pelo menos comigo Deus falou grandemente naquele culto, amém? A palavra do Senhor diz lá em Mateus 7, 24, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os ventos, e assopraram ventos, e combateram. Aleluia, Deus. E assopraram os ventos, e combateram sobre aquela casa. E ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Amém? Aleluias. Se nós formos pararmos para meditar o quanto somos beneficiados com a palavra de Deus, né? Nós temos a Bíblia, que é esse livro impresso. Nós podemos abrir o celular e escutar uma palavra. Nós podemos baixar o aplicativo
Nós podemos ter a Bíblia de diversos jeitos. E muita gente até conhece a Bíblia detalhadamente. Mas a palavra ela deixa bem claro aqui: todo aquele, aleluia, que escuta as minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. O que quer dizer isso? Se você parar para meditar só nessa partezinha aqui, muita gente a escuta. Muita gente escuta a palavra do Senhor. Muita gente, às vezes, não sei se você é como eu, mas já aconselhou pessoas. Até às vezes a gente vai aconselhar pessoas e você fala da palavra de Deus para ela e a pessoa olha para você e fala: eu já sei sobre isso. Né? Muita gente conhece a palavra de Deus, mas não a pratica. A palavra de Deus, ela nos ensina a como portar no nosso emprego, a como portar no nosso ministério, a como se posicionar dentro das nossas vidas, a se posicionar dentro das nossas casas, a ser pessoas melhor, a como administrar o nosso dinheiro, a como cuidar da nossa família, a como ser um bom cristão. A palavra de Deus, ela nos deixa detalhadamente em cada livro a como se portar. Mas e por que muitos cristãos não rompem? Por que muitas pessoas conhecem a palavra, mas não rompem? Por que muitas pessoas estão na igreja há vários anos e não colhem bênçãos? Muitas. Sabe por quê? Porque não pratica o que a palavra de Deus diz. Alguns até praticam a religião tremendamente. Eles é bem religioso, mas na hora de praticar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela nos molda. E se a gente for ver lá em Mateus 7, o caminho que leva nós para a salvação, ele é estreito. O caminho que nos leva para a salvação, ele é estreito. E aí é onde que quando nós escutamos a palavra de Deus e queremos praticar ela, nós vamos ter que nos moldar. Não é o evangelho que molda para nós caber no evangelho. É nós que temos que nos moldar para se caber no evangelho. É saber do que Deus gosta, porque alguém que tem relacionamento com Deus, escuta da palavra dele e quer ter relacionamento com ele, quer fazer o máximo possível para agradar a Deus, para ser parecido com Cristo. Porque quando escutamos a palavra de Deus, nós sabemos que o que Deus pede para nós não fazer, não é que faz mal para Ele, é que faz mal para nós mesmos. A palavra de Deus, ela nos ensina como nos alimentar, como nos vestir, como falar, como agir com sabedoria, que tem a hora certa de nós agirmos, que tem a hora certa de nós falar, que tem a hora certa de nós calar, que há tempo para tudo, há direcionamento para tudo. Então que nós venhamos ser praticantes da palavra do Senhor, que nós venhamos ser praticantes, não só na igreja. Tem muita gente que dentro da igreja até muda a voz, né? Tem muita gente que dentro da igreja é totalmente diferente, mas que nós venhamos ser cristãos o tempo inteiro. E ser cristão não é um jeito de se vestir. Não é algo que você come isso, aquilo. É um estilo de vida. É ser diferente. É ser alguém que tenta ser o mais parecido possível com Cristo. Né? Então que nós venhamos escutar a palavra do Senhor e praticar. Praticar dentro do nosso casamento. Praticar dentro da nossa casa, praticar na educação dos nossos filhos, praticar a palavra de Deus na nossa alimentação, praticar a palavra de Deus nas nossas finanças, praticar a palavra de Deus o tempo inteiro em nossas vidas, no nosso trabalho, no nosso caminhar e no nosso agir. Que aí você vai entender o que é colher frutos, você vai entender o que é ser a semente que caiu em solo bom. Porque aquele que pratica a palavra do Senhor, como a palavra diz, ele é a semente que caiu em solo bom. E essa semente ela vai germinar e dar bons frutos. Né? E escutando essa palavra ontem e lendo, eu lembrei, antes de eu me converter num casamento, eu escutei essa palavra bem aqui que foi pregada ontem e que foi falada agora também aqui. Eu estava no casamento. E eu estava naquela época eu estava refletindo na minha vida. E esse testemunho eu quero contar para você aqui na live.
E eu já contei esse testemunho para os irmãos lá na igreja. Eu estava neste casamento, eu estava num momento atribulado na minha vida, e o pastor lá que estava ministrando aquele casamento, ele falou essa palavra: o homem que escuta a palavra de Deus e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E ali eu pus os meus pés no chão, olhei tudo que eu estava fazendo, como eu estava agindo, como eu estava me portando, e eu parei para refletir e vi que tinha muita coisa para mudar, tinha muita coisa para me transformar. Eu não me converti ali naquele momento não, irmão. Demorou um bom tempo ainda para me converter, mas ali Deus já estava trabalhando na minha vida. E quando eu escutei essa palavra, ela tocou fortemente no meu coração. E eu vi que eu estava edificando a minha casa sobre a areia. E aí eu comecei a trabalhar para edificar a minha casa sobre a rocha, para edificar a minha família sobre a rocha. Eu comecei a aprender a orar, a jejuar, a me portar como a palavra de Deus mandava. Isso foi fácil? Não, pelo contrário, foi difícil. É difícil matar o velho homem. Não é fácil assim, igual você está pensando, não. Senão se a gente não tiver muita ajuda de Deus, a gente não consegue. E a palavra de Deus, ela nos ensina que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E nós estamos em Cristo. E não há nenhuma condenação para nós. Mas pelo contrário, há um Deus que nos perdoou e que pagou uma dívida por nós. E nós devemos deixar o passado para trás, tem muita gente aí parada porque ele está trazendo o seu passado como uma bagagem para ele. Não está vivendo coisas grandes, não está vivendo coisas maravilhosas. Né? Então que você venha edificar a sua casa sobre a rocha, edificar a sua família sobre a rocha, porque Deus, ele falou ontem e está falando hoje de novo, novamente sobre essa palavra, sabe para quê? Para que nós venhamos edificar a nossa casa sobre a rocha do Senhor, edificar a nossa família debaixo da presença de Deus. Não é fácil, é difícil, mas entenda, é o melhor para nós. Viver debaixo da vontade de Deus, viver no caminho que Deus escolheu para nós trilharmos, viver na bênção do Senhor para as nossas vidas. Eu quero orar mais uma vez, abençoando você, abençoando a sua casa, abençoando a sua família e abençoando e pedindo a Deus que continue nos abençoando em cada momento das nossas vidas. E que você venha guardar essa palavra no seu coração. Guardar essa palavra no seu coração para que você venha viver coisas grandes. E que esse jejum não seja um simples jejum, mas que seja uma mudança de vida. É muito bom buscarmos coisas materiais. Eu não acho errado, não é errado a gente fazer um jejum para buscar coisas, às vezes, materiais, um sonho, você quer realizar um sonho, mas também coloque em propósito buscar a sua vida espiritual, buscar coisas grandes espirituais, buscar ser um homem ou uma mulher de Deus mais espiritual, buscar mais a presença de Deus para sua vida, buscar ouvir a voz de Deus e ser direcionado por Deus, amém? E viver a palavra de Deus em prática, não só conhecer a palavra, mas vivê-la, amém? Porque tem muita gente que conhece, mas nunca viveu o verdadeiro evangelho. Quando você realmente viver o verdadeiro evangelho, você vai entender que coisas grandes vão acontecer na sua vida, amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, Jesus, por estar fazendo a tua obra, por estar aqui, ó Deus, Senhor, fazendo essa live. Pai, que o Senhor venha, ó Deus, abençoar a cada um, Pai, que ouvir essa palavra. Abençoar a cada um, ó Pai, que escutar essa palavra. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, abençoar essas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Derramar sobre cada um muitos milagres e muitas bênçãos. Nesses 21 dias de jejum, Pai, que nós possamos, ó Pai, ser cada vez, Senhor Jesus, mais íntimos de Ti. Nós pedimos, Senhor, de relacionamento contigo, Pai. Senhor, nós queremos ter um relacionamento contigo tão tremendo, Senhor Jesus, para que em cada culto, ó Senhor, nós possamos ver tremendamente a sua presença lá nos nossos cultos, mas não só lá, Pai, dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, ó Pai, porque, ó Deus fiel,
Nós somos templo do Espírito Santo, é o que a tua palavra nos ensina. Então eu te peço, Senhor Jesus, que o nosso coração seja cheio da presença do Senhor, que a nossa mente, Senhor Jesus, pense em ti 24 horas e que a nossa língua, Pai, fale do teu amor, Pai, e que as nossas atitudes revelem o Senhor, Pai. Para a honra e glória do teu nome, Pai. Eu oro abençoando a cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Com o amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo de Deus, sejam com todos, não só hoje, mas para todos, sempre todos digam amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Deus fiel.